Bom, feitas essas considerações mais históricas, digamos assim, nós, servidores públicos, precisamos entender que a nossa situação previdenciária ela é um pouquinho pior. Por quê? Porque assim, se a gente for comparar o nosso salário com o salário de um empregado da iniciativa privada com o mesmo nível de escolaridade e que realiza as mesmas atribuições, o nosso salário ele é mais alto. Beleza? A gente recebe melhor do que os empregados da iniciativa privada na mesma função. Além disso, por nós sermos de um regime próprio de previdência social, o nosso número de contribuintes desse regime ele é menor. Então nós temos menos pessoas que recebem salários maiores. E o que isso causa? Isso causa, ou pode causar, um colapso no nosso regime de previdência, até de forma mais rápida que o regime geral de previdência social. Então, o que a gente pode entender de tudo isso? A gente pode entender, assim como entenderam os governos lá por volta de 2010, que não podemos deixar esse sistema colapsar dessa forma. Então, os governos precisaram criar alguma alternativa para esses regimes próprios de previdência. E qual foi a grande ideia desses governos? Simples. O que eles vão fazer? Os novos servidores que ingressarem no serviço público a partir de determinada data, eles, apesar de pertencerem a um regime próprio de previdência, se eles ganharem acima do teto do regime geral de previdência social, que hoje está em 7.087,22, se eu não estou enganado. Eu pesquisei aqui, mas agora estou tentando lembrar de cabeça, mas acho que é isso. Se eles ganham acima disso, eles vão contribuir, apesar de ganhar acima disso, eles vão contribuir apenas sobre o teto da Previdência. Então, eles vão contribuir um percentual, uma alíquota ali definido dentro do regime próprio deles, com base nesses 7.087,22, independente de quanto eles ganhem, beleza? E isso permite desafogar aí o regime previdenciário desses servidores públicos, beleza? E assim foi feito. Lá em 2012 foi aprovada essa regra para os servidores públicos civis federais. E não ia demorar muito para que essa moda se expandisse aí, né, tivesse aquele efeito cascata, tanto nos regimes próprios estaduais, quanto os regimes próprios municipais, respectivamente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, essa regra de contribuição até o teto, ela foi instituída em 2015 para os servidores públicos civis estaduais. E aqui no município de Novo Hamburgo, onde eu resido, onde eu já fui servidor do município, essa regra foi instituída ano passado, em outubro de 2021. Que também agora os servidores que entrarem ali na prefeitura de Novo Hamburgo a partir do dia 12 de novembro de 2021, eles entram e, independentemente do salário que recebam, eles vão contribuir até o teto da Previdência, do regime geral da Previdência Social, que é 7.087,22 hoje, né, no ano de 2022, beleza? Então lá, quando eles se aposentarem, a aposentadoria deles não pode ultrapassar o teto da Previdência, do regime geral da Previdência Social. Show, servidor! Eles criaram agora um teto para as aposentadorias no nível federal, ali em 2015, nível estadual. Porém, o governo precisou criar uma contrapartida. Por quê? Pensem comigo. Eu vou te dar um exemplo aqui, digamos, de um auditor fiscal aí, tanto da Receita Estadual quanto da Receita Federal. Pode ser qualquer um dos dois. Digamos que a vida dele inteira de contribuição, todos os anos em que ele trabalhou e recebeu um salário aí de aproximadamente, vamos botar uma média de R$25.000 por mês, beleza? Agora pensem comigo, ele contribuiu a vida toda para o teto do regime geral da Previdência Social. Ele ganha 25 mil, ele contribuiu, digamos, com 10% do teto do regime geral. Ele contribuiu com 700 e poucos reais todos os meses. Ele estava acostumado a ter esse salário líquido aí de aproximadamente uns
uns 22 mil, 23 mil aí, né? Desconta o imposto de renda, desconta essa contribuição aí do INSS, do regime, né? Ele vai ter um regime próprio, mas ele vai contribuir no máximo até o limite do regime geral. Então ele está acostumado com um padrão de vida aí de em torno de 23 mil reais. E aí depois de 20, 25, 30 anos, 35 anos, a depender aí do tempo de serviço dele anterior, posterior, aí diversas regras, ele vai lá e pede a aposentadoria dele e ele se aposenta. Imaginem só se ele não tivesse uma outra opção e ele se aposentasse e passasse a ganhar de um mês para o outro 7 mil reais por mês. 7 mil reais por mês. Ele está acostumado com um padrão de 23 mil reais e ele passa a ganhar 7 mil reais. Isso é uma redução muito brusca no salário, né, na remuneração desse servidor. Então foi por isso que os governos precisaram criar essa contrapartida. E qual é essa contrapartida? É essa mesma, a famigerada, essa que tu conhece, que tu já ouviu falar. Foi possibilitada a participação desse servidor num regime de previdência complementar, ou o valor que excede o regime geral de previdência social. Digamos que esse servidor aí recebe 25, esses 18 mil que excedem o regime geral de previdência social, o servidor vai poder contribuir sobre esse excedente para que lá na aposentadoria dele ele ganhe, além dos 7 mil já, né, que é o teto do regime geral de previdência social, ele complemente essa aposentadoria para chegar mais próximo ao valor que ele costumava receber quando estava na ativa. Esse é o famoso regime de previdência complementar, ou RPC, como o pessoal costuma dizer por aí.